Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e essa é a nossa edição 170, falando mais sobre eliminatórias para a Copa do Mundo, falando sobre toda essa expectativa para esse começo de reta final das eliminatórias até o final do ano. Vamos conhecer a maioria das seleções classificadas e agora é hora de falar da CONCACAF que entra aí na sua fase final, depois da primeira fase, da segunda fase, que foram curtas, é verdade. Foram apenas 4 datas aí para os jogos serem resolvidos, né? Quem chegou até aqui, as 12 seleções que disputam a vaga na Copa do Mundo. E agora a gente vai analisar esses grupos e analisar quem tem mais chance ou não. Antes de começar o nosso bate-papo, eu convido você a seguir a gente em nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, @ConteVerde_. Confere lá, tem conteúdo diário sobre futebol de seleções, informações, relatos, palpites, enfim, um monte de coisa legal. Também se liga aqui no nosso Spotify, no YouTube, para você curtir os nossos demais conteúdos, nossos demais podcasts. A gente está fazendo podcasts, né, de todos os continentes, falando sobre a expectativa aqui na América do Sul, na Europa, vai ter na África também, onde a bola vai rolar nessa data FIFA. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você pode ajudar a gente. A gente está, mais uma vez, na cova da seleção brasileira, nessa data FIFA, enfim, aquilo que você puder ajudar a contribuir vai nos beneficiar, vai auxiliar bastante. E também, claro, apoie divulgando para um amigo seu que quer saber mais sobre essa reta final das eliminatórias da CONCACAF. E para falar de CONCACAF, eu trago ele, que acompanhou toda a Copa Ouro por aqui, teve uma folguinha e agora ele volta para a gente falar um pouco mais sobre essa fase final, essas 12 seleções que restaram. Daí, Mel, seja bem-vindo. O que dá para esperar aí esse começo de terceira fase, essa terceira fase que vai ser o stint, né? Que a gente vai piscar o olho e já vai acabar. Seja bem-vindo. E aí, Gabriel, tudo certo? Vamos lá, muitas expectativas, né? Até porque a Copa Ouro pode ter dado... A gente pode usar o que aconteceu na Copa Ouro, talvez como um parâmetro inicial. A gente sabe que as coisas não acontecem automaticamente dessa forma, mas a Copa Ouro trouxe algumas surpresas, algo que pode ser possíveis surpresas, melhor dizendo. Assim como aconteceu os Jogos da Nations League, assim como foi a Copa Ouro, as eliminatórias da CONCACAF nessa fase estarão bem mais interessantes de acompanhar. É a reta final, a gente tem muita expectativa para, como você falou, algo que começa e termina rapidamente. Esses jogos, a gente até vai falar sobre isso, cada data FIFA, as 2 de setembro, 2 de outubro e as 2 de novembro, já podem até dar algumas expectativas, pode até adiantar alguns classificados, alguns eliminados, alguns que vão pela repescagem. Enfim, a gente vai analisar, vai ser bem interessante essas eliminatórias. Exatamente, só para pegar como base para quem está pulando no bonde agora, podemos dizer assim, a gente vai ter aí, são 12 seleções, 3 grupos, 4 seleções em cada chave. A primeira colocada em cada grupo avança de forma direta para a Copa do Mundo e a segunda melhor colocada, as 2 melhores segundas colocadas vão para a repescagem intercontinental direto, até porque a CONCACAF teve menos vagas diretas, já que tem 3 vagas decididas. Então vamos lá, agora começar aqui nossa resenha, começando pelo Grupo A. Grupo A, que a gente tem o Panamá, que é consolidado como a seleção favorita, apesar da Copa Ouro não ter sido aquilo que a gente esperava, principalmente no mata-mata, com a eliminação precoce para Honduras. Aí a gente tem a Guatemala, semifinalista da Copa Ouro, também vislumbrando essa possibilidade aí pela sua primeira Copa, pelo que mostrou na Copa Ouro. Também temos o Suriname, que tenta aí com a volta do Chinaldo Becker, né, que ficou afastado da Copa Ouro, está voltando aqui agora. E é o Salvador, que vem de um ciclo horroroso e conseguiu chegar aí aos trancos e barrancos. Sainan, acho que o Panamá tem o retorno do Carrasquilha, que é importantíssimo para a seleção, né, para o Christensen, mas acho que fica muito evidente o favoritismo do Panamá no grupo. Para mim, é a melhor seleção entre essas 12, então seria uma grande surpresa não ir para a Copa do Mundo. Eu fico de olho, claro, em quem pode atrapalhar a vida do Panamá, Guatemala, e também, se você, eu jogo essa pergunta para você,
se você acha que até pelo equilíbrio que há entre as duas, e até entre as três seleções, acho que não é nenhum absurdo a gente colocar El Salvador no nível próximo a Suriname e Guatemala. Talvez não no mesmo nível, mas não dizer que é uma escada, não é a mesma distância entre Panamá e Guatemala, por exemplo, ou até mesmo nos outros grupos que a gente vai ver, que essa seleção mais baixa realmente está num nível muito abaixo. Mas você acha que, pelo fator, assim, aqui o segundo colocado corre mais risco de não ir para a repescagem? Acho que tem esse ponto, né, dessa briga ser muito intensa, as seleções perderem mais pontos e com isso ficarem para trás. Além de, claro, Panamá é favorito mesmo? Sim, vejo o Panamá favorito. E sim, concordo que talvez por ser três seleções tão equilibradas, talvez a segunda colocada do grupo A possa realmente ficar fora, né? A gente cita, os primeiros colocados avançam direto para a Copa do Mundo, mas dos 3 segundos colocados, apenas 2 vão disputar a repescagem. Então, vai ter um grupo que apenas o líder vai passar diretamente para a Copa do Mundo, e os outros talvez ainda possam ter esperança, mas talvez apenas uma chave tem apenas um classificado, uma equipe que ainda vai continuar sonhando com o Mundial. Panamá é a seleção mais forte, isso a gente é quase um consenso, analisar que a seleção do Panamá ela seja a favorita a ter o melhor desempenho até. Mas aí tem esses pontos interessantes. O Suriname fez ofensivamente uma Copa Ouro interessante e tem o Geraldo Becker de volta. A Guatemala chegou na semifinal. Um futebol totalmente diferente, a Copa permite isso, jogos eliminatórios permitem isso, mas a Guatemala teve um futebol que me surpreendeu, acho que surpreendeu a todo mundo. Talvez chegar longe foi consenso de ser surpreendente, mas talvez o futebol dela talvez tenha sido um pouco mais surpreendente também. Então vejo principalmente entre essas duas, uma disputa pela segunda vaga para ver se conseguem. E a repescagem, Guatemala e Suriname. El Salvador não se espera muita coisa. Até pela forma como avançou, a Copa Ouro foi desastrosa, muito ruim. A única seleção que não marcou, não balançou as redes, e vem um ciclo complicado. Então, para sintetizar, eu vejo o Panamá avançando, Guatemala e Suriname brigando pela segunda vaga, pela segunda colocação, melhor dizendo. El Salvador um pouco atrás e, possivelmente, por ter essa trocação de pontos entre El Salvador, Guatemala e Suriname, nenhuma dessas seleções, caso não consigam ficar com a primeira colocação, talvez nem disputem a repescagem. A gente fala que El Salvador está muito abaixo, mas ela pode aprontar. Assim como a gente, no começo, nas expectativas da Copa Ouro, a gente não achava que a Guatemala ia chegar tão longe. E chegou. Então, El Salvador, embora tudo pareça que não vai dar certo, eles podem arrancar pontos e surpreender de alguma forma. E é engraçado porque se a gente avalia peso de camisa e não momento, El Salvador é a seleção mais tradicional desse grupo, né? É a seleção que disputou mais Copas, né? O Panamá só foi para uma, El Salvador foi para 2, enfim. Claro, foi nos anos 70 e 1986, onde tomou a maior goleada da história da Copa, mas é uma coisa que fica. E às vezes a gente sabe qual é a magia do futebol. Às vezes, nesta hora que ninguém bota fé, pode aparecer. Então, não dá para descartar El Salvador. E como eu falei, eu vejo que El Salvador é uma distância mais próxima, principalmente de Guatemala e Suriname, do que nos outros grupos que a gente vai falar das seleções que são pote 4. Nesse caso é engraçado porque El Salvador não é pote 4. Aí, eu achei legal que teve algumas postagens já, tanto de El Salvador, da Guatemala, Panamá tem se fala, mas do Suriname, né? A Federação do Suriname fez uma postagem recordando a campanha do Suriname em 77, nas eliminatórias para 78, que foi quando o Suriname chegou mais longe nas eliminatórias, né? Então, claro, é todo um frisson, né? O Panamá querendo para uma segunda Copa, duas seleções querendo para uma Copa inédita, também El Salvador tentando voltar para uma Copa do Mundo depois de 40 anos. Então, é realmente um desejo muito grande, um clima muito legal nesse grupo aqui, não é? Por mais que a gente tenha um favorito claro, não é um favorito que se dispõe, se destaca historicamente, né? O Panamá tá galgando essa posição, claro, mas ainda não é essa seleção que tem esse brilho todo. Acho que vai ser bem interessante essa disputa. Vamos passar para o Grupo B que tem a Jamaica,
tem Curaçao, tem Trinidad e Tobago e tem Bermuda. Tainá, acho que se a gente for para analisar time, a gente vai analisar elenco, trabalho, tudo mais, a Jamaica desponta. Né? Mas só que daí, se a gente lembra da Copa Ouro que a Jamaica fez? Aí já fica meio assim. Né? Aí, claro, você tem jogadores que jogam na Premier League, né? Você tem o Antônio de volta, enfim, tem muitos jogadores de qualidade nesse tipo da Jamaica, e enfim, mas não conseguiu apresentar, né? Tem o Bailey, né, que foi um jogador que ficou um tempo afastado, voltou, disputou a Copa Ouro, e coitado, tem algo que não encaixou na Jamaica, e esse algo que não encaixou na Jamaica a gente vê cada vez mais se encaixando em Curaçao, por exemplo. Né? Curaçao foi uma seleção que, tudo bem, não fez talvez a Copa Ouro brilhante, até brigou para se classificar, né, até a última rodada, com Honduras, mas nas eliminatórias passou com 100% de aproveitamento na fase anterior. Né? Então isso já mostra a força. E acho que esse grupo, até por ser que nem o pessoal brinca, que é um grupo oceânico, né, porque são só ilhas que vão disputar, e não dá para dizer que são todas ilhas do Caribe. Né? Eu já vi falar para o pessoal, o grupo caribenho. Não, porque tem Bermuda. E Bermuda não fica nem no Caribe, Bermuda quase não fica em lugar nenhum, né? Fica no meio do Oceano Atlântico Norte, perdido lá. É bem peculiar. E aí a gente tem, acho que Curaçao abatando muito essa luz nas costas da Jamaica. Você tem Trinidad e Tobago com York tentando encaixar um trabalho, né? Que a gente viu isso na Copa Ouro, evoluindo ao longo da competição, claro. Tem Bermuda, que é uma surpresa gigante chegar até aqui. Né? O que dá para sentir desse grupo, né? O que dá para ver dessa chave aí, desse grupo marítimo, insular, vamos dizer assim, com a Jamaica em tese sendo favorita, mas em campo até aqui, né? Antes da bola rolar, deixando a desejar. Claro que com bola rolando, a história é diferente. Em todo e qualquer cenário, a gente coloca a Jamaica como favorita nesse grupo por tudo que você falou. Tem qualidade técnica, tem jogadores que podem ser diferenciais, que podem realmente, na hora de um momento mais decisivo, fazer a diferença. Só que a Jamaica poderia, esses mesmos jogadores, pelo menos a sua base, poderia ter feito isso na Copa Ouro e não fez. Perdeu na estreia, jogou mal e depois levou uma sapatada do Panamá. Então, na teoria, eles são favoritos, mas o desempenho recente coloca muito em dúvida esse favoritismo. Então pode haver uma novidade, uma surpresa, pode haver. Curaçao é aquela seleção em que a gente, acha que pode dar certo, que poderia estar em um estágio melhor, mas não consegue. Claro que tem diversos fatores. É um país pequeno, nem todos têm a questão da ascendência, que não são todos, enfim, são vários critérios. Mas é uma seleção que pode render, uma seleção que pode apresentar um futebol interessante para buscar essa vaga inédita. Trinidad e Tobago é o trabalho do York, né? A gente viu que na Copa Ouro tinha uma dificuldade muito grande para atacar no sentido de fazer gols, mas tem uma defesa vulnerável, e aí isso pode contar, né? Não se sabe talvez o tanto de trabalho que foi evoluído, mas ainda um curto trabalho do York. E Bermuda já fez muita história em estar aí. Não vejo Bermuda surpreendendo a ponto de ficar na primeira colocação do grupo. Não vejo. Claro que pode acontecer ainda uma coisa muito... aí seria uma grande surpresa, maior do que já tem sido, avançar pelo menos para disputar uma repescagem. Aí realmente seria muito surpreendente, mas acho difícil. Veja a Jamaica como favorita. E tem essa... Apesar de sequencialmente estar num momento ruim, possibilidade de se reerguer e buscar essa vaga, e essa disputa entre Curaçao e Trinidad e Tobago, que aí vejo um total equilíbrio. Então vejo Jamaica mais à frente, Curaçao e Trinidad e Tobago nivelados e Bermuda um pouco mais abaixo. E aí a gente tem que levar em consideração que, como são 2 jogos, 2 em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro,
a depender do resultado dos jogos em setembro, isso vale não só para o Grupo B, como para as outras também, a depender dos resultados dos dois primeiros jogos dessa data FIFA agora de setembro, vai ficar ou talvez um alívio ou uma pressão mais intensa para os jogos de outubro. E isso também pode influenciar. Claro que quando chegar em outubro a gente vai fazer outro podcast falando do momento das seleções perto dessa data. Mas a gente tem que levar em consideração que esse fator pode influir também nas projeções que a gente vai fazer. Que a gente faz agora e possivelmente vai fazer, se a gente vai acertar ou vai errar. Então, a Jamaica em um momento de pressão pelo fracasso na Copa Ouro, pode ficar mais pressionada se a má fase continuar. Ou pode obter um alívio e levar essa fase final das eliminatórias com mais tranquilidade. Então, no geral, Jamaica vejo como favorito na primeira colocação, Curaçao e Trinidad e Tobago tentando surpreender e talvez ficar com essa segunda colocação e Bermudas mais atrás. Eu acho que um dos fatores que vai ajudar a Jamaica é a tabela, né? Porque a Jamaica ela estreia contra a Bermuda fora de casa e depois recebe Trinidad e Tobago, né? Em tese, 2 jogos bem ganháveis, né? Não é? Se a gente bota Curaçao com uma força maior que Trinidad e Tobago, né? Enfim, né? Pelo que desempenhou nas eliminatórias e tudo mais, são jogos para a Jamaica de fato se redimir e conseguir consolidar, né? Esse começo de terceira fase, enquanto tem um jogo muito legal da gente acompanhar na primeira rodada entre Trinidad e Tobago e Curaçao, justamente para a gente saber quem que tá com essa bola toda, né? Se é Curaçao, que acho que das eliminatórias chega com mais moral do que Trinidad e Tobago, ou não, né? Acho que vai ser bem interessante essa primeira rodada. Então, só para passar a primeira rodada desse grupo, Trinidad e Tobago, Curaçao, Bermuda e Jamaica. Na segunda, primeira rodada dia 5, sexta-feira, e na terça, dia 9, Jamaica, Trinidad e Tobago, Curaçao e Bermuda. Primeira rodada também do Grupo A, que a gente acabou pulando, Guatemala e El Salvador na quinta, dia 4, Suriname e Panamá. Na segunda rodada, que acontece no dia 8, segunda-feira, Panamá e Guatemala, El Salvador e Suriname. Repetindo o confronto, né? Inclusive, que foi o que classificou El Salvador, né? Se El Salvador perdesse, o jogo estava fora e conseguiu um empatezinho suado no final da segunda fase. E passando para o Grupo C aí, que tem talvez o maior equilíbrio, podemos dizer assim, né, de uma disputa por uma vaga na Copa, que é Costa Rica, Haiti, Honduras e Nicarágua. Tainá, já falamos muito por aqui que a pessoa que acompanha meio por cima o futebol da CONCACAF chega nesse grupo e fala, não, Costa Rica vai voar, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, a Costa Rica não vive talvez o melhor momento. É bem verdade que o Herrera na Copa Ouro conseguiu fazer um trabalho bem interessante, né? Conseguiu, né, claro, teve problemas de jogo, mas conseguiu os resultados, né? Conseguiu chegar e aí na eliminação caiu para os Estados Unidos nos pênaltis, né? Que é algo que a gente não estava esperando, principalmente naquele jogo. Então dá para dizer que aos poucos essa geração tenta se encontrar, mas enquanto ela tenta se encontrar, você tem uma seleção como a Honduras que mostrou que está bem encaixada pelo Rueda, né? Acho que a Copa Ouro de Honduras é uma Copa Ouro digna para mostrar que ela pode vir aqui brigar. Também o Haiti, que talvez decepcionou bastante na Copa Ouro, mas é que eles têm potencial para chegar, para encarar, até pelo que fez as eliminatórias no último ano, vamos dizer assim, né? Até sofrer aquela goleada surreal para Curaçao. Enfim. E também, claro, a seleção da Nicarágua. Foi aquilo que eu falei, né, no Grupo A. Eu vejo El Salvador mais próximo da Nicarágua e também mais próximo de Bermuda, em relação aos outros grupos. A Nicarágua chega aí tentando ser a azarona do grupo. Mas o que dá para esperar, né? Em que nível você bota uma possibilidade de classificação da Costa Rica nesse grupo? Você acha que Honduras tem muita capacidade para roubar essa vaga ou seria uma zebraça se isso acontecesse? Zebraça não. Seria uma surpresa, aí eu concordo. Mas, assim, a Costa Rica é uma seleção imprevisível, né? A gente viu isso, que ela penou para passar. E na Copa Ouro, quando a gente esperava que ela consolidasse um resultado, ela dava emoção ao jogo. E quando ela ficou atrás do marcador e que talvez o jogo não tivesse mais emoção, ela foi e proporcionou a emoção. Então, é uma seleção que é imprevisível. Tudo bem que teve toda essa questão do Herrera chegar para tentar resolver. De uma forma geral, a gente saiu da Copa Ouro com uma impressão melhor da Costa Rica do que a gente tinha quando a Copa Ouro começou. Mas vejo ela como favorita nesse grupo. Mas vejo uma seleção de Honduras ali
um grupo mais limitado, mas consistente com o Rueda. E eu acho que é a seleção que pode atrapalhar Costa Rica. Costa Rica está longe de ser uma seleção totalmente tipo como o Panamá, que a gente acha que pode até ter espaço, mas que em condições normais vai passar por cima de todos. Não vejo isso na Costa Rica. Vejo que ela vai somar pontos, acredito que ela fique na primeira colocação e conquiste a vaga na Copa, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. A Costa Rica não tem disputado partidas com tranquilidade nesses últimos tempos. E Honduras tem essa questão de ter um conjunto fortalecido com o Rueda. Levou uma sonora pancada na estreia da Copa Ouro, mas depois se reabilitou, se reergueu e fez um trabalho muito bom, a campanha é muito boa. A Haiti é uma seleção com muita força, uma seleção que tem conseguido disputar bons jogos, também teve apesar da eliminação, a gente viu que era uma seleção que poderia chegar longe, tem qualidades que podem ser trabalhadas, vem de uma campanha boa na Nations League e em outras competições já com o CACAF, e a Nicarágua que fica atrás. Então eu vejo a Costa Rica como candidata a ficar na primeira colocação, não tão fácil, mas na primeira colocação, eu vejo com possibilidades reais, talvez se fosse de 0 a 10, quanto você acha que a Costa Rica pode ficar na primeira colocação? Eu colocaria 66, 7, uns 60, 70% de possibilidade. Honduras e Haiti tentando fazer. Honduras meio que um pé em cada lado, tipo, com possibilidades de ficar para a primeira colocação, mas também, caso não consiga, de ter o Haiti ali acirrando, fazendo uma disputa real com a seleção hondurenha. E a Nicarágua vejo atrás, não vejo a Nicarágua com possibilidades, mas é a mesma coisa de El Salvador. É uma fase com tiro curto, já chegou nessa etapa, então pode muito bem surpreender em busca da segunda colocação. Se a segunda colocação vai resultar numa vaga na repescagem, a gente não sabe, vai ter que esperar as 6 partidas serem disputadas. Mas a competição ainda não começou, então todas, apesar de umas terem valências técnicas e outras não, elas chegam em pé de igualdade. Então veja a Costa Rica à frente, Honduras e Haiti brigando por uma segunda vaga e Nicarágua um pouco atrás, mas nada perdido para nenhuma das seleções. E aproveitando, Tainá, que a gente até fechou esse balanço já dos 3 grupos, até que vai ser mais rápido, né, do que a gente já está acostumado a falar aqui, acho que dá para a gente falar dessa questão de repescagem, né, já que são 2 vagas, o grupo vai sofrer. Aonde você acha que tem sofrimento maior, né? Foi na que a gente falou essa questão no grupo A, que é El Salvador, é mais próximo, ou o grupo C, onde as seleções estão mais equilibradas entre si, por mais que o nível técnico não seja dos melhores. Aonde você acha que pode sobrar essas vagas? O grupo B já é uma unanimidade, que talvez quem ficar na segunda colocação vai garantir, até por conta de Bermuda, enfim. Como que você vê essa possibilidade da vaga na repescagem, que eu acho que é algo que vai chamar muita atenção durante a disputa eliminatória? Também acho. Eu vejo o grupo B, eu acho não vejo Bermuda pontuando. Eu acho que quem perder pontos contra a Bermuda vai se complicar. Porque, em tese, é para Jamaica, Curaçao e Trinidad e Tobago, mesmo em níveis diferentes, ganhar da seleção que está abaixo delas. Isso é fato. Eu ainda vejo o grupo A com o risco maior de apenas o líder passar, não ter a vaga na repescagem, não ser do segundo colocado do grupo A, por esse equilíbrio muito grande. Então, eu ainda vejo El Salvador, Guatemala e Suriname um trio muito mais equilibrado do que Honduras, Haiti e Nicarágua. Eu acho que a tal da trocação de pontos no grupo A, eu acho que isso é maior de acontecer entre essas 3. Porque a gente está falando de que Nicarágua está abaixo, mas pode ter chance, como a gente pode também achar que Haiti pode... A gente pode
os resultados podem levar a Haiti a ser uma decepção também. Decepção no sentido de ser abaixo do que a gente espera. E Honduras ter uma campanha mais regular. Talvez até disputando com a Costa Rica, a Haiti ficando abaixo, com a Nicarágua. Então, acho que o grupo A, por ser um grupo mais equilibrado, as chances são maiores do apenas o primeiro colocado garantir a vaga direta e não ter vaga para repescagem saindo desse grupo. O que seria até uma pena, né? Porque como a Guatemala vem no momento, até mesmo o Suriname nessa transformação, vou ficar de olho, né? O futebol, já diria o outro, é uma caixinha de surpresas. E claro, a gente tem aqui com uma alegria muito grande, a gente pode falar, porque em junho, quando a gente gravou o nosso prévio, não tinha essa confirmação, mas hoje a gente pode trazer aqui, né, com clara e convicção que as eliminatórias da CONCACAF tem a transmissão do canal Gold, né? Então, aqui no Brasil, se você quiser acompanhar as eliminatórias da CONCACAF, tem onde acompanhar os jogos de graça no YouTube. Eles já passaram todos os jogos, encerraram a segunda fase, então agora que são menos jogos, né? Vão ser 2 jogos um dia, 4 no outro, assim vai até novembro. Então a gente vai ter uma agenda mais tranquila da CONCACAF, digamos assim, nessa terceira fase. Então você aqui no Brasil vai poder acompanhar esses jogos ao vivo, de graça, no YouTube. A gente também vai ficar de olho, claro. A gente agradece você que esteve conosco aqui nessa meia horinha quase de conversa, de bate-papo bem legal, para falar sobre esses chaves, falar sobre esses grupos, falar sobre... Vai ser muito interessante, né, ver como que vai ser essa disputa das vagas da CONCACAF, até porque não temos Estados Unidos, México e Canadá na eliminatória, já estão classificadas. Então, abre muito esse leque de possibilidades, como a gente está passando por aqui. Então, agradecemos todo mundo que esteve conosco aqui hoje. Deixa aqui, claro, o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Press, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerdeOnline, ficar de olho na nossa cobertura, tanto na prévia, mas também, claro, durante a data FIFA. Também lembrar para seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar os outros podcasts, a nossa prévia aqui das outras eliminatórias, também a repercussão após, né, ver se o que a gente falou aqui tá certo ou não. Também, claro, deixa aqui, se a gente falou muita baboseira nesse podcast, claro, fique à vontade. E, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com algum amigo seu para que a gente chegue cada vez mais e mais pessoas. Nanã, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Vamos ficar de olho, ver se a gente previu vai se de fato acontecer ou se a gente vai ficar mal falado, né? Então, se a gente jogou coisa ruim por aí. Mas a gente fica no aguardo para, nessas 2 primeiras rodadas, ver como as coisas caminham. Só para passar, antes que eu esqueça, jogos do grupo C: Haiti, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Primeira rodada dia 5, terça-feira dia 9, Costa Rica, Haiti, Honduras e Nicarágua. Agora sim, vamos ficar de olho nessas partidas para ver como será o desempenho, para ver o que a gente falou aqui tem sentido ou não. E claro, a gente volta depois, né, lá pelo dia 10 por aí, para repercutir esses jogos. Forte abraço, meu amigo. Valeu pelo convite mais uma vez. Vamos acompanhar essa primeira rodada que já pode sinalizar algumas coisas, principalmente confrontos mais equilibrados e com algumas seleções em que a gente tem projeções positivas. Vamos ver se essas projeções irão se confirmar. É isso. Valeu, Tainá. Valeu você ligado aqui no nosso podcast. E a gente fica aqui na guarda de você nas próximas prévias e também na nossa repercussão na data FIFA e, claro, em todo o nosso conteúdo durante os jogos. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais.